isso aqui é pedido dos nossos dos seguidores da nossa página, das nossas plataformas. Pediram que aqui os nossos convidados falassem um pouco assim, de forma telegráfica, sobre essa situação da destituição. Já ouvimos aí o que o Malundo Kibakela tem a nos dizer, o mesmo com o Helder, e agora aqui o mais velho Abdul Ferraz, destituição, destituição e destituição. O NITA procura acionar o artigo 129 da Constituição da República. Sua opinião em relação a tudo isso? Disse bem os aspectos legais constitucionais. Eu devo primeiro conceituar o aspecto político. O impeachment é um julgamento político. Só depois, quando se consumar como impeachment, é que ele passa a ser um julgamento judiciário. Primeiro, ele é meramente político. Isso realçando que a Assembleia não emite sentenças segundo o Código Penal. A Assembleia Legislativa, ele não vai se basear que o voto é segundo o Código Penal, ou seja, o artigo X, a infração XY. Não, são valores políticos que vão estar na mesa para determinar se vota a favor ou não. Mas antes que chegue no processo de votar, há etapas do processo de impeachment que nós não temos falado. Eu reiteradamente venho aqui e falo. Primeiro, é preciso que se constitua uma comissão parlamentar para constituir o processo mediante o redator, para que esse relato, essa redação, vai ir em assembleia para o debate. Só que esta comissão a ser constituída para aprovar isso é composto segundo a mostra do parlamento, ou seja, a maioria absoluta desta comissão será do MPLA. O redator, certamente o MPLA, quem vai escolher o redator desse impeachment. Ou seja, João Lourenço será a pessoa que vai confabular com o redator os termos e as condições desse relato que vai ser posto à votação. Mas o que vai ser posto à votação? Isto é, só será posto à votação se o relator confirmar a consistência da acusação para o efeito. Mas não podia ser o próprio João Lourenço a vir considerar a consistência da acusação para o efeito. Logo, há uma falácia. A construção da ideia já está falaciosa, ela já é enganosa. É nisso que eu tenho dito, e reitero aqui, a UNITA não tem demonstrado inteligência o bastante para nos representar como oposição, porque a UNITA, ele nos gera uma falsa esperança, como sempre o faz, e desta vez o faz de forma exagerada e precipitada, faz-nos crer que ele está a falar daquilo que nós entendemos como impeachment, mas ele está brincando de maluco, para depois nos brindar com uma frustração. A UNITA já vem fazendo isso, nos brinda com aulas de choradeira. O MPLA nos atrapalhou, o MPLA X. Isso é um desrespeito ao nosso povo. Nós não podemos continuar a ser vistos pelo resto do mundo como um povo que não tem uma oposição inteligente, porque esse ato da UNITA é desprovido de inteligência. Por quê? Porque não tiveram um exercício de prever o tabuleiro político, do xadrez político. O próximo passo, quem joga xadrez tem que pensar 3 passos seus e 3 passos do seu oponente. A UNITA, ao falar de impeachment, não previa sequer a próxima etapa, quando o processo fosse remetido, a próxima etapa, para que se o plenário vai ou não aceitar, eles nem sequer isso debateram. Ou seja, aqueles que nos representam para destituir o MPLA não têm inteligência para aquilo que nós esperamos deles. E a UNITA, nesse ato, ele vai se enterrar, porque ele não terá outra saída senão ser admitir que pensou mal o projeto, idealizou de forma totalmente errada, planejou de forma totalmente errada, e nós não podemos ter um grupo de tamanha incompetência, escalonando em nós a esperança de que agora vai, e depois nunca acontece. Esses senhores, o mínimo de crédito que tinham, acabou. É isso. Acabou. Não sei se posso... Sim. Eu estou extremamente triste com as primeiras palavras do Dr. Abdul Ferraz. Abdul Ferraz, onde é que há mais incompetentes? Onde é que há a incompetência? Rui Falcão disse que a incompetência habitava no MPLA e o senhor veio dizer que a incompetência está na oposição. Quem está a governar o país? Vamos parar com essa palhaçada. Quem está a governar o país?
Onde é que o Ferraz não pode continuar a ludibriar, a enganar as pessoas? Ok? Não pode continuar a fazer isso, mais velho. Não faça isso. Nós temos que ter responsabilidades. Temos que ter responsabilidade. O senhor Ferraz, doutor Ferraz, está a acusar a UNITA quando quem está no poder é o MPLA. Eu não sou da UNITA, mas nós temos que ser justos. Temos que ser justos. Sim, já vai responder. Temos que ser justos. Eu estou a falar com duas pessoas que têm versões completamente diferentes e eu gostaria, esse debate, eu tinha que estar cá 2 horas completas para a gente destrincar e desmistificar tudo aquilo que os senhores têm dito, que é contra o povo, os interesses do povo. O senhor, ao aliar-se, aqueles que estão a fazer mal ao povo, o senhor é contra o povo. E o outro que diz que é advogado do povo, ele não é advogado do povo. Ele critica critica a UNITA porque quis entrar no parlamento e não entrou. Por que nunca criticou os deputados antes? E está a criticar agora os deputados que não entrou no parlamento. Eu estou aqui para aquecer esse debate. Primeiro, deixa só acabar, já vai falar. Doutor Ferraz, é injusto o trabalho que tem vindo a fazer nos últimos tempos, atacar a UNITA e poupar o MPLA. Mas não é a UNITA quem a responsabilidade da fome e da tua situação, da crise e de tudo que o povo angolano sofre, não é a UNITA. A UNITA não está no poder. O MPLA está há 50 anos no poder. E não sou da UNITA, mas eu sou justo e defendo, tal como defendeu o Tanásio Neto, o Adolfo Campos, eu vou defender a UNITA porque a UNITA não está no poder. Se quiser fazer comparação, o MPLA está há quase 50 anos no poder. Quando a UNITA tiver 20 anos no poder, então faça a comparação. Esse tipo de comparações é injusta. E o doutor Ferraz, amanhã, se a UNITA chegar ao poder, a UNITA poderá precisar, porque o senhor não está, o senhor está verde, o senhor não tem qualidades humanas, mas não tem qualidades profissionais, não tem qualidades técnicas para ser presidente de Angola. Você nunca disse Malundo, por favor, vamos aqui, se tivermos que debater, vamos debater, mas eu me sinto muito confortável nesse papel. Primeiro é que eu não estou a ocultar ao país que eu preciso assumir o governo desta nação. Agora vou responder ao companheiro do painel. Eu estava dizendo das falhas da UNITA ao conceber o processo de impeachment, porque ela, como oposição, também exige da oposição que seja competente. Antigamente, eu pensava realmente como ele. E muitos outros angolanos também estão pensando como ele. Até que eu atingi um outro patamar de maturação, de pensar excelência, competência. A oposição tem que ser tão competente quanto o governo. Nós não podemos aceitar um governo incompetente, como é o MPLA, sabido por todos, e eu não tenho poupado a crítica ao MPLA, mas se tivermos a olhar a incompetência por parte do MPLA, estamos a falar em incompetência da governação, não em incompetência da oposição. A incompetência da oposição se pode atribuir a quem é oposição. A incompetência de governo se pode atribuir a quem é governo. Nesse caso, quem requereu o impeachment é a oposição. Quem se faz incompetente no processo de impeachment, você não pode requerer processos para, de antemão, já se sabe que está derrotado, é incompetente. Então, o MPLA não há nenhum esforço para vencer o processo de impeachment. O processo em si já está derrotado, porque é de extrema incompetência a sua concepção e a sua estratégia. Então, a incompetência que eu estava a me referir é de quem requereu o impeachment. Não foi o governo que requereu o impeachment, é a oposição. O fez de forma extremamente incompetente, ridícula, que não é justo que o povo angolano seja visto como um conjunto de burros que vão dar processo que já está derrotado. Isso não é justo que o nosso povo tenha como oposição indivíduos nesse perfil. Quando eu falo isso, eu estou dizendo que eu quero pensar que o governo tem que ser extremamente competente para dar resposta aos problemas que nos afligem. Tanto quanto a oposição, naquilo que é papel da oposição, também tem que ser competente. Agora, se vocês pensam que a incompetência do governo é sinônimo da incompetência da oposição, não é verdade. O governo é quem faz gestão do recurso público e faz mal, defrauda. Mas também a oposição é aquele que fiscaliza, que devia denunciar de forma metódica e sistemática, que não faz, não tem cultura para o fazer, não tem competência. Eu tenho trazido aqui as falhas da oposição. É uma oposição que a mim me causa constrangimento, vergonha. Vergonha de termos uma oposição a esse nível. Doutor Abdul, só um segundo. É só para se colocar um pouco mais afastado da câmara para que possa estar dentro da janela, assim um pouco mais afastado. Não, está cortado, quase que não se consegue ver o seu rosto. Sim, assim melhor. Agora está melhor. Para passarmos já... Tanásio Neutro, volta à cadeia. Volta à cadeia por quê? Porque nós não temos uma tradição de uma oposição à altura. Vejamos, eu tinha dito antes, sempre que um chefe de Estado visita um país,
a oposição pede um tempo de concertação. Imaginemos que na visita de Macron, a oposição tivesse dado um caderno de angolanos presos pelo país adentro. A UNITA não consegue apresentar um caderno. A UNITA não tem competência. As suas sedes, não tem, as sedes provinciais, não têm servido. Espera, vou terminar, não deixe falar. Deixa eu falar. As sedes provinciais da UNITA não têm servido para nada. Eles não produzem nada, porque as pessoas pensam que ser oposição é não produzir. A oposição tem tarefas que lhe são cabidas e que ela tem que produzir. A oposição tem que produzir. Na era colonial, um grupo produziu o processo 50, catalogou as pessoas que eram injustiçadas pelo regime colonial. Essa oposição não consegue ser equivalente àquela da era colonial que catalogou o processo 50. Essa oposição não consegue apresentar uma lista dos angolanos que são vítimas desse regime. Por quê? Nas províncias não há trabalho. Essa oposição não trabalha. Essa oposição não consegue responder quais são os injustiçados na província do Is, do Cunene, do Quando Cubano. Não faz, não trabalha. Essa oposição é extremamente incompetente e essa incompetência dessa oposição é o sucesso dessa ditadura. Porque se ela fosse competente, essa ditadura já teria o tempo de vida encurtada. Um homem que fala isso, como eu estou a falar, não me pode acusar que eu seja do MPLA quando eu quero encurtar o tempo de vida do MPLA.